Tem que controlar o vetor, tem que fazer educação ambiental, tem que dialogar sobre o direito das mulheres conquistados, e tem muitas atividades à saúde, infelizmente, tem que fazer, porque a saúde é o desembocadouro da qualidade de vida da população. É a qualidade de vida, mas o desembocadouro da garantia de direitos das pessoas. Então, se você ganha mal, mora mal, né, não tem seus direitos assegurados, né, então, consequentemente, o resultado disso aí vai ser também muito baixo. Então, nós, no diálogo com as mulheres, nós nos certificamos cada vez mais de que a informação é um elemento estratégico, fundante para a garantia de direitos. E, no nosso projeto, a gente havia pensado em construir uma cartilha que fosse resultado um pouco da nossa escuta, mas que também pudesse trazer elementos sobre os direitos das mulheres. Como nós não conseguimos fazer, nós pensamos, então, em usar um instrumento, que é um instrumento muito popular lá no Nordeste, que é o cordel, né? Então, nós pensamos em fazer um cordel, e nesse cordel a gente tentar colocar aqui dentro o que são os direitos das mulheres, o que é o pertencimento racial, a importância de nós estarmos juntos no combate às arboviroses, especificamente a questão do Zika vírus, e também da importância de nós nos mobilizarmos, organizarmos para poder fazer valer essa conquista. Eu trouxe uma porção aqui, quero distribuir com vocês. A gente foi super, super feliz de poder construir esse cordel, né? E a gente espera que possamos ter oportunidade. Você falou na participação da comunidade. Esse é um elemento importantíssimo. Sem participação da comunidade, sem controle social sobre a saúde, a gente não consegue dar os passos que precisamos fazer, mesmo no momento de uma conjuntura tão adversa como essa conquista constitucional da participação da comunidade e também do controle social é vital para que a nossa saúde seja uma saúde como preconiza o Sistema Único de Saúde, como preconiza a nossa Constituição. Esse diálogo que está acontecendo aqui, ele é importantíssimo e ele deve se replicar aí nos estados, os estados nos municípios, porque nós estamos também num momento muito importante. Ano que vem, os mais de 5.000 municípios do país, eles vão começar a elaborar o seu PPA. Então, nesse momento de elaboração do PPA, né, muitas questões têm que estar postas nessa garantia de direitos e nessa garantia de informação segura sobre os direitos. E como nós estamos aqui com representantes do Ministério Público, eu não quero perder a oportunidade de dizer que o Ministério Público, com a sua importantíssima função constitucional, precisa instar os municípios de que a saúde da população negra ela tem que ser implementada. É uma obrigação de fazer do prefeito, do secretário de saúde. Não é porque ele ache bonitinho ou porque ele tem compaixão por negro, não. É uma obrigação de saúde, é um direito à saúde, um direito constitucional, né? Um direito indisponível e um direito juridicamente protegido. Então, os municípios, no nosso estado, nós temos 184 municípios, apenas 4 implementaram a saúde da população negra.
mesmo com todo o esforço que foi feito, né, pelo Comitê de Saúde da População Negra, que está constituído, nós não conseguimos, porque os secretários e o prefeito acham que essa coisa é uma coisa menor, esquecendo que a população negra é 53% da população brasileira autodefinida. Porque se a gente for incluir, como eu falei, aqueles que se intitulam chocolate, mulato, moreno, queimadinho e marrom bombom, aí esse percentual e esse número de pessoas vai crescer ainda mais. Então, hoje, como também vamos pensar, né, definir, né, estratégias, né, nessa luta de combate à Zika, eu acho que a garantia da implementação da saúde da população negra e dos direitos das mulheres é fundamental para esse avanço. Muito obrigada. Muito obrigada, Vera, pelas informações e provocações, e acho que a gente agora já passa para os debates, né? Vamos fazer as inscrições, está prevista 30 minutos de debates, acho que como a ideia é uma reunião de trabalho, né, com direcionamentos, propostas. Bom dia a todas e todos. Eu sou Luana Natielli, eu sou assessora da plataforma DESC, a Plataforma de Direitos Humanos. Eu queria parabenizar o Ministério Público e a todos nós que conseguimos construir essa audiência pública, essa reunião ampliada. E queria dialogar um pouco com a fala da Ana Carolina, com o que se apresentou. Queria parabenizar, eu acho super importante trazer esses dados e fazer essa prestação pública do que está sendo feito, do que está sendo elaborado. Então, parabéns mesmo. E é bom disponibilizar, eu não tive acesso, então, se a gente puder trocar daqui a pouco as informações. E a mesma coisa, as informações que a UPAS traz para a gente são fundamentais para a gente começar a dialogar, né? Começar a pensar, porque é um tema relativamente recente no Brasil e no mundo tem assumido essa proporção global. E eu queria também discordar, né? Eu queria parabenizar e discordar. Eu acho que as políticas que estão sendo propostas, as ações que foram colocadas, são ações focadas no mosquito, são ações focadas... A gente passou a primeira mesa falando da importância dos outros fatores determinantes, da questão dos determinantes sociais nessas políticas, e o vetor, me preocupa muito essa questão eu acho importante, sim, a questão do repelente. Eu acho que tem que ter ações paralelas. O foco está sendo a educação, agentes de saúde, agentes de vigilância sanitária, mas o foco está sendo o mosquito e chega a ser preconceituoso. Vou dar educação para essa família porque pressupõe que as pessoas não são educadas, as pessoas da periferia, que o problema é elas. E o problema é o Estado, é o saneamento básico, você joga o lixo em local inapropriado, mas muitas vezes não tem saneamento, não chega a coleta. Então, assim, eu acho que esse pressuposto da ignorância, da falta de educação, das comunidades de periferia é ruim, o foco é ruim, porque o foco é o vetor. O bom de Vera ter terminado, eu acho que essa questão acabou de apresentar o slide, 65% das mulheres são negras. Pelo slide, são 65% das mulheres são negras, e o debate do racismo institucional, eu acho que a própria política, ela parte de um pressuposto do racismo institucional, do racismo ambiental, que é essa comunidade, ela não tem condições educacionais de se cuidar. Então, essa questão, eu acho que as políticas são políticas de envenenamento das populações de periferia, o inseticida, são políticas de envenenamento. Então, eu acho que o pressuposto de combate, o foco ser o vírus, para mim, é um foco ruim. O foco da política ser o vírus... Perdão. O foco mosquito é um foco ruim. Eu acho que tem que ter, sim, pensar como se combater o mosquito, mas as mulheres e as famílias, elas têm que ser ouvidas.
o projeto de 3 meses que foi desenvolvido no Pernambuco, ele traz esses elementos. As mulheres precisam ser ouvidas. Eu vou muito na linha da Luana também. Me incomoda bastante essa atenção prioritária no vetor e o pouco investimento na educação. Como foi dito pela Vera, começa na educação e desemboca na saúde, né? Ou na saúde física ou na saúde mental. Então, eu acho que a escola é o espaço estratégico, nós temos uma Constituição importantíssima em termos de direito de todas e todos, e a escola ainda ela não está capacitada para tratar da questão racial, da questão da mulher, direitos sexuais e reprodutivos. E aí a primeira pergunta é quais as iniciativas do Ministério da Saúde para se aproximar do Ministério da Educação e pensar estratégias que se insiram no ambiente da escola e, enfim, habilitem melhor as novas gerações ao reconhecimento dos seus próprios direitos. Fiquei preocupada com outra informação, e aí me perdoem o meu desconhecimento. A nebulização de inseticida, ela envolve também a pulverização aérea, porque nós temos aí uma série de estudos mostrando que isso é um fator de dispersão do vetor muito de eficácia próxima de 0. Eu gostaria de saber também, com essa situação atual dos estados, uma situação falimentar dos estados, vejo que o Rio de Janeiro é, na atualidade, um dos principais locais. Como é que está sendo feito? Está havendo repasse de recursos, ou, enfim, nós vamos ficar nessa situação de indigência, e, havendo repasse de recursos, qual é o tipo de prestação de contas que está sendo exigida? Também quero saber quais as iniciativas do Ministério da Saúde no sentido de garantir a continuidade, pelos gestores recém-eleitos, a continuidade das políticas já adotadas e essa preparação para o PPA. Enfim, teria muita coisa, mas... Enfim, esse trabalho, né, pré-natal, isso tudo, né, que carece... Eu acho que a Bia está aí, o caso Aline Pimentel, que exigia um forte investimento e nessa perspectiva com recorte racial, né, de formação dos profissionais de saúde para a informação do pré-natal, o investimento nas comunidades de acolhimento, comunidades de terreiro, foi dado aqui exemplo, enfim. Eu sugiro que a gente faça 5, aí faça uma pausa para ter umas respostas. 15. Não, 5 inscritos da plateia, a gente... porque senão fica o tempo todo assim, me voltando. Bom dia, meu nome é Wilson, eu trabalho na PFDC, mas eu também sou muito ligado ao movimento negro, ao pessoal da religião afro, de uma maneira geral. Eu queria colocar o seguinte, tudo que foi colocado aqui, infelizmente, o nosso povo não tem essas informações, não chega lá na ponta tudo que foi colocado aqui, desde a questão de racismo, desde a questão dos efeitos do Zika, não chega. O que acontece? Né? Aqui no Brasil, os meios de comunicação são concessão do Estado. Eu estou com umas propostas que são o seguinte. A primeira proposta é colocar a Zika, a dengue e a chikungunya como questão de saúde pública. E como, nesse país, os meios de comunicação são concessão do Estado, eu acho que o Estado brasileiro tem que considerar isso, né, uma questão de saúde pública e, através desses meios de comunicação, fazer propaganda de interesse público. Porque aqui, infelizmente, um dia desse eu estava lendo, o governo brasileiro está gastando, aumentou a verba de propaganda nos principais meios de comunicação de 800 e poucos %, 1.200 não sei quantos %. Eu quero saber para quê? Que propagandas são essas? Eu acho que a propaganda que tem que ser de interesse público, tem que se divulgar. Tem que se divulgar como eu estou colocando aqui, através do rádio, da TV, da internet também,
certo? E essas informações seriam todos os dias. Aí você pega aqui, porque eu vou falar uma coisa. Ano passado eu trabalhava com o doutor Luciano com os ciganos. A maioria da população cigana é analfabetos. E uma vez conversando com o seu Vanderlei, falando sobre o Estatuto dos Ciganos, falando sobre os direitos ciganos, ele falou: Wilson, não adianta levar papelzinho lá, não. A maioria não. E a maioria do nosso povo, tem uma parte que não, manda pelo rádio e a TV. Nós temos a Voz do Brasil, que podia fazer propaganda a nível nacional. A gente que não sabe mais, nesse país, todo mundo ouve a Voz do Brasil nesse interiorzão, está entendendo? A Rádio Nacional. Eu acho que o governo tem que investir, sim, em propaganda nas rádios comunitárias, porque está perto do povo, sabe? Rádios comunitárias, divulgar também nas comunidades religiosas. Porque, tudo bem, chega o pessoal da saúde, vai em casa, mas seria muito mais interessante as comunidades religiosas de diversas religiões. Ir numa igreja católica, numa igreja evangélica, ir num terreiro, porque a comunidade, querendo ter o seu vizinho, alguém ali participa. E fazer com vídeos e tudo, o cara está lá no terreiro lá, vai ter o toque lá, mas antes ele passa um vídeo, conversa com... O pessoal sabe disso, o pessoal escuta um pai de santo, o pessoal escuta um padre, escuta um pastor, um guia espiritual, eles escutam. Então, atingiria muito mais o pessoal. Outra coisa seria também as associações culturais. Escolas de samba, grupos culturais, Bumba Meu Boi, tudo, a comunidade, sabe? Porque essas informações que estão sendo colocadas tem que chegar na comunidade desse jeito. E por último, por incrível que pareça, um dia desse, foi uma semana, times de futebol, por incrível que pareça, todo mundo nesse país, é uma coisa que o futebol sempre foi usado para enrolar o povo, mas times de futebol, os clubes, não sei o quê, tem como divulgar nas suas páginas, que muita gente vê, tem um time de futebol, ou se não, na sua cidade e tudo. Então é isso, eu acho que o principal aqui é a informação chegar no povo. Gente, aqui ninguém sabe, nem a cor do mosquito, não sabe como que é os sintomas, ninguém aqui sabe. Só para terminar, uns 2 meses atrás, o terreiro que eu frequento, ali em Sobradinho, vivem 80 pessoas no terreiro, 5 pessoas pegaram dengue lá e ninguém sabia se era dengue, estava com febre, não sei o quê. A minha esposa trabalha no Ministério da Saúde, ela que foi lá, pegou cartilha, pegou cartaz, foi lá conversar com o pessoal, mas ninguém sabia. E o pai de santo resolveu chamar todo mundo e conversar. Então é isso, eu acho que o que está faltando é levar informação para o povo. Obrigado. Ali, ó, Beatriz. Deixa aqui, deixa eu... Bom dia. Eu compreendo até alguma das falas aqui com relação à questão sobre a mesa, né, que falou. Eu acho que cumpriram com o que está determinado, com o que vocês, de fato, né, da área que vocês atuam, que é a questão da vigilância epidemiológica, que desempenhou um papel fundamental. Eu acho que a vigilância fez um trabalho, né, e que, de fato, se aproxima muito. Eu acho que com a questão do Zika foi uma ação tão articulada que conseguiu se aproximar mais da assistência. E aí ela tem, né, digamos assim, a sua importância. Mas a minha colocação é no sentido já de fazer alguns encaminhamentos, né, e também tomando por base algumas falas que já foram colocadas no sentido da escuta. Com relação à questão da prevenção do Aedes, no início do ano, a Unicef fez uma pesquisa com os adolescentes e jovens em Campina Grande e em Recife, exatamente para saber o entendimento deles com relação às campanhas, né, o alcance das campanhas, e os resultados, sim, são bastante importantes, porque eles trazem, de fato, que as campanhas não têm esse alcance para essa população. Então, o que talvez necessite ser feito
é uma ação mais local. Eu acho que precisa aproximar, mas não é do governo federal que vai chegar em todas as cidades, os recantos deste país. Então, às vezes as campanhas também não são humanizadas, enfim, não fala a língua, né, da população mais próxima. Então, eu acho que a gente tem que ter estratégias mais proximidade das populações. Eu acho que é isso um pouco que precisa. Então, esse resultado, né, que a Unicef conseguiu alcançar foi exatamente para planejar ações locais, né, para não ficar naquela questão de que as campanhas elas vão ser efetivas. Então, eu acho que como encaminhamento de sair daqui é exatamente isso, é propor ações estratégicas locais, com apoio não somente dos órgãos locais, mas o governo federal também e a sociedade também apoiar, sem a questão da culpabilização da vítima. Eu acho que como é que é o nome? A Luana, né, traz essa questão da não culpabilização da vítima, porque se a gente partir desse princípio de que a culpa é da vítima, então ela fica mais confortável. Então, a gente precisa sair realmente da zona de conforto e ver se o que a gente está fazendo não está tendo resposta, então a gente tem que mudar a estratégia, tá? De fazer essa proximidade com a população realmente que mais necessita. E quero parabenizar a apresentação de vocês, que trouxe bastante elementos para a gente poder, na parte da tarde, que eu acho que a gente vai falar mais sobre a questão que eu chamo a atenção, né? A gente sai um pouco desse foco também assistencialista, eu acho que até a palavra favorece, dá atenção às pessoas. Eu acho que na parte da tarde é uma espécie de complemento mesmo do que está proposto para este evento. Bom dia. Eu queria parabenizar pelas apresentações. Eu acho que foi muito importante entender um pouco quais são as estratégias do Ministério da Saúde. O número de casos tem aumentado em algumas regiões, isso é bastante preocupante. Eu gostaria de levantar aqui uma questão que é colocar entre as estratégias do Ministério da Saúde a prioridade nas ações que dizem respeito aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Eu não vi nenhum slide do Ministério da Saúde apontando nessa direção. Existe um investimento muito grande, né? São 69.483.997,80 reais investidos em controle vetorial. Também um número grande, um montante bastante significativo no combate ao vetor, né, e nas estratégias inovadoras, nas pesquisas, que eu acho que também é muito importante, mas eu acho que tem um desbalance nessas ações e nas ações centradas nos direitos das populações mais afetadas, nos grupos de mulheres mais afetados, como colocou na mesa a Vera Baroni. Então, eu acho que o Ministério da Saúde poderia tentar ampliar para a inclusão dos direitos sexuais e reprodutivos nessa perspectiva. Depois a gente vai ter um painel que a gente vai poder falar mais sobre isso. Na verdade, todas essas contribuições aqui são feitas de forma a tentar trabalhar em conjunto, né, numa linguagem de direitos humanos que às vezes pode parecer um pouco contundente, mas é no sentido de todo mundo aqui, em conjunto, colaborar para pensar estratégias que tenham um impacto direto na vida dessas mulheres. E também uma avaliação do que foi feito até agora e se saber se foi feita essa avaliação de que o que foi feito até agora foi eficaz para tentar controlar a epidemia ou não. Então, eu acho que o monitoramento dessas estratégias e a avaliação é muito importante para, então, a gente pensar daqui para frente, inclusive, como colocou o companheiro da OPAS, no sentido de outras epidemias que virão.
Então, assim, é importante ter essa avaliação do que já foi feito nesses meses mais críticos, se isso surtiu efeito, né? E se esses recursos todos investidos também tiveram a sua designação e houve execução de políticas conforme foi determinado no orçamento. Então, é nesse sentido que eu estou assim, colocando. E o último comentário, eu acho que a campanha que coloca a jovem dizendo que chorou quando teve um filho com microcefalia, mas que o filho é a vida dela, eu acho que é uma perspectiva que não ajuda a enfrentar a questão do direito à informação, porque aparece uma gravidez como sendo um destino, né? Uma gravidez, se foi planejada, se não foi planejada, qual é o contexto, qual é o acesso à autonomia dessa adolescente, qual é o acesso à informação sobre os métodos. Então, eu acho que tem muitos outros elementos aí que deveriam ser contemplados numa campanha para essa população. Obrigada. Bem, vamos fazer uma rodada aqui de respostas e encerrar os nossos trabalhos da manhã, não é? Então, passa a palavra já ao Carlos, né, Frederico, para ele fazer as colocações finais e as respostas que são necessárias. Bem, agradeço a participação da plateia, né? Meio frustrante quando a gente fala e ninguém comenta nada, né? Então, agradeço muito a participação de todos. Eu acho que, assim, realmente a gente tentou focar no tema da mesa da manhã, né? A gente tinha 2 temas específicos de direitos sexuais, esses temas a gente tentou focar e acho que isso atrapalhou um pouco a visão global necessária, né? Por isso que no começo a gente mostrou a estratégia de gestão integrada, falando, tem componentes claros de ambiente, tem componentes claros, mas a gente realmente fez um recorte. Mas eu acho que isso também não exime dessa necessidade de avançar nos trabalhos junto aos determinantes sociais e ambientais, né? Isso realmente é uma lacuna. É difícil, a nossa governabilidade sobre o tema realmente é restrita, né? Mas realmente pautar essa agenda, né? Já se pautou isso em planos de saneamento, para usar os dados do LIRA, dados dessa questão para ser utilizado no foco das ações, né? Na questão educacional, acho que uma coisa que acho que a gente tem que passar muito atropelado essa questão da estratégia ecobiosocial, ela realmente é uma tentativa inovadora, né, de envolvimento e engajamento social, né, não ficar só uma questão de uma panfletagem num casa a casa e tal, é realmente ela é uma ciência por trás, de formação de núcleo, de escuta das prioridades locais. Eu acho que isso foi bem assertivo nessa estratégia, né. Uma coisa interessante, eu acho que também a gente acabou que não mostrou a política educacional que foi feita conjunto com o Ministério da Educação, né? Não, porque a gente acompanhou de perto lá na sala de situação, né? Então ficou uma coisa bem interessante, né? Repassando para todos os estados na sala de educação, né? Um material bem rico, né? Mas eu acho que daí da esfera federal para estadual, para municipal, né? Para a implementação no território focal, acho que isso realmente tem que avançar, mas acho que pelo menos esse diálogo aconteceu de uma forma interessante no Brasil, né? Quando você compara com outras realidades, a gente vê que tem um nível muito interessante. A nebulização aérea realmente ela ainda não está sendo aconselhada, né? O grau de evidência é muito precário em termos de impacto, né? Então não tem nenhuma, isso realmente não está nas diretrizes de aplicação, né? Quando se fala nebulização, está se pensando no costal, que é o cidadão com a mochila ali, aplicando naquela zona prioritária, ou uma cobertura no máximo veicular, né? Um carro e passando, né? Mas realmente o aéreo ainda carece muito de evidência para se justificar a sua implementação, né? Aponta... porque eu acho que essa questão da culpabilização da vítima, eu acho que também essa estratégia ecobiosocial, quando ela foi apresentada, já trouxe essas demandas. Ficou muito interessante essa construção do envolvimento da sociedade de uma forma mais positiva. Eu acho que
os trabalhos que mostraram evidências de impacto, tá, na transmissão, assim, não é só também uma filosofia de vida, é algo que impacta realmente a transmissão da enfermidade, né? E, bem, eu acho que aí vão se falar um pouco mais ainda, né, das propostas de comunicação, dos núcleos de comunicação. Acho que o Ministério vai estar aí complementando bastante. Obrigado. Já passo a palavra para a Ana Carolina. Bom, obrigada pelas perguntas e, Carlos, por já comentar a maior parte delas. Acho que... Só para entendimento, acho que pelo menos o entendimento que a gente teve na lógica da agenda era ter uma discussão maior da vigilância e controle vetorial na parte da manhã e discutir um pouco mais a questão da atenção à saúde e atenção no que diz respeito ao pré-natal e aos direitos até pré-nupciais, né, o direito reprodutivo e a discussão do atendimento às crianças e às famílias acometidas pela síndrome congênita no período da tarde. Acho que a Tereza vai trazer informações importantes, acho que em muitos dos pontos que já foram comentados aqui, inclusive pela Vera, quando falou da discussão de como essa tensão da ligação entre as equipes de pré-natal e outras equipes ligadas à saúde da população negra na comunidade. Acho que é um tema que deve voltar e a gente deve voltar a discutir isso no período da tarde. Em relação às questões, acho que o que Carlos comentou muito, de uma das estratégias que a gente apresentou ali, que são esses pilotos de implantação. A gente tem a estação disseminadora de inseticida, o mapeamento de risco, e uma delas é a estratégia ecobiosocial. Essa é uma estratégia muito interessante, tem um grupo da Universidade Federal do Ceará que tá desenvolvendo esse piloto, e vai ser implantado não só em Fortaleza, mas em vários municípios ao longo do país, para a gente olhar isso, já que quando a gente fala de uma estratégia que tem um componente de educação e comunicação tão grande, a gente tem que olhar isso em diversas regiões, em diversas situações, porque essas questões são sempre muito particulares, são muito... apesar da gente pretender que esse piloto tenha, ao final, um pacote de, olha, esse é o passo a passo, é assim que a gente vai implantar essa estratégia, a gente sabe que quando ela chegar em cada um dos municípios, e mesmo dentro do município, em diferentes comunidades no município, a lógica vai ser muito diferente. Ela vai ter que ter um olhar de como comunicar, de como informar aquele grupo de diferentes maneiras. E é claro que quando a gente olha aqui, a gente está olhando de uma ação Ministério da Saúde Nacional, mas a gente tem que lembrar que a gente tem essa ação sendo feita nos estados e dentro do município da forma mais heterogênea possível aí em todo o país. Então, tem lugares que estão trabalhando muito a estratégia de comunicação já hoje, no dia a dia do seu trabalho, e outros municípios onde isso não é tão forte ou que não tem uma estrutura ainda tão grande para isso. Bom, como comentado, a gente teve a questão da publicação da Lei 13.301 sobre a aplicação aérea de inseticidas, e aí a questão de aplicação com avião, né? Mas que bom que na lei saiu mediante comprovação de que aquilo é eficaz. Então, a gente está nessa fase. A gente tem uma reunião ainda em dezembro, agora dia 19, está prevista, espero que saia mesmo dia 19, onde a gente vai juntar os especialistas dentro do Ministério e de instituições parceiras para fazer um levantamento de todas as evidências que existem em relação a isso e podemos ter um posicionamento, né, que pode mudar ao longo do tempo, de acordo com que novas evidências surjam a respeito da aplicação aérea. Hoje, a princípio, pelo levantamento inicial que a gente fez, a gente não tem evidência, acho que como o Carlos comentou, para embasar o uso dessa forma de aplicação de inseticida. A gente, na realidade, tem evidências mais ao contrário do que a favor hoje dessa aplicação, então ela não está hoje dentro do nosso rol de estratégias de controle. Em relação aos municípios recém-eleitos, a gente tem agora, nas quinta e sexta dessa semana, uma reunião macro-regional com as equipes de vigilância que trabalham com controle vetorial nos diferentes estados, em todos os estados do Brasil, numa lógica de trabalhar como que isso vai ser a mobilização desse ano, o trabalho desse ano, chamar atenção para mudanças de protocolo, algumas alterações, no sentido de organizar o trabalho para essa nova temporada de transmissão, para que eles repliquem isso com os municípios e trabalhem isso com os municípios novos.
já que a gente tem aí equipes de recém-eleitos prefeitos e vamos ser novos secretários. Além disso, para o começo do ano que vem já tem uma agenda programada com os novos prefeitos e uma agenda programada com o apoio do CONASEMS, com os novos secretários municipais de saúde. Nesses dois eventos a gente tem pauta nossa de Zika, dengue, chikungunya, para que a gente possa colocar isso e trabalhar isso com esses novos gestores. Em relação ao projeto com o Ministério da Educação, eu falei aqui da Sala Nacional de Coordenação e Controle. Esse tem sido uma experiência muito importante para o controle, porque ele realmente une diferentes ministérios. O Ministério da Educação tem um assento nessa sala como órgão contínuo dentro da Sala Nacional de Coordenação e Controle, teve um papel importante esse ano, nessa epidemia, no começo do ano de 2016, e já tem ações programadas para 2017 também. Eles fizeram uma ação em todas as escolas, com uma cartilha de como fazer essa comunicação, de como fazer essa informação nas escolas. E eles têm 2 projetos. Tem um projeto específico para a epidemia de Zika e um outro locado, que é o Programa de Saúde na Escola, que é um programa que envolve diferentes itens de saúde, não só as arboviroses, não só essa emergência agora, mas diferentes itens de saúde que são trabalhados nas escolas dentro desse projeto do Ministério da Educação, que tem trabalhado em conjunto com a gente. Na Sala Nacional, agora a gente conseguiu incluir, e está saindo a portaria nova da nova Constituição da Sala, né, de quais vão ser os membros da Sala, incluindo também o Ministério do Meio Ambiente, que até então participava como convidado, mas não como membro permanente, né, junto com o MDS, junto com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, Casa Civil, que compõem a Sala Nacional de Coordenação e Controle. Em relação a repasses para o Rio de Janeiro, eu não tenho informações aqui, mas eu posso ver no período da tarde com a Tereza, já que o Ministério da Saúde, no âmbito da Secretaria de Atenção à Saúde, fez algumas ações específicas para a situação do Rio de Janeiro e por conta da crise no Rio de Janeiro, mas eu não tenho informações sobre isso. E só para finalizar, deixa eu ver se eu tinha mais um comentário. Sim, isso também. Ok. Bom, eu tinha anotado mais umas questões aqui. Uma outra questão que eu acho que é importante, que é um comentário sobre... ela saiu. Sobre a questão da preparação, né, da vigilância. Quer dizer, a vigilância conseguiu identificar que existia uma doença exantemática, né, com uma característica diferente, apesar de ser uma doença branda, de curta duração, mas foi capaz de identificar esses clusters no Rio Grande do Norte, iniciar uma investigação para identificar que doença era essa, e a gente rapidamente teve a confirmação de que a gente estava tendo transmissão de Zika no país. E eu acho que essa preparação, esse olhar para depois, no final do ano, conseguir fazer essa associação, que não existia na literatura mundial ainda, em relação à associação da transmissão de Zika que a gente estava tendo no país com os casos de microcefalia, mostram uma capacidade da vigilância, principalmente da vigilância lá na esfera municipal, a perceber as alterações nos padrões da doença que estão acontecendo. Acho que esse é um ponto importante para a preparação do ponto de vista de identificação de novas epidemias. E aí, se a gente pensar em arbovírus, a gente tem uma lista aí de arbovírus que estão aí, que tem possibilidade de emergir e de aumentar a sua transmissão no Brasil e no mundo, na realidade, como um todo. A gente tem um plano, o primeiro ano, né, de vigência do Plano Nacional de Enfrentamento da Microcefalia, que vem monitorando as ações que foram feitas. A gente fez um balanço agora recentemente do plano. E, finalmente, acho que o último comentário é que a gente está lançando agora, traz até essa sexta-feira, pela última informação que eu recebi, o lançamento do novo guia de orientações, né, um protocolo de orientações de vigilância e atenção de forma integrada da parte da vigilância e da parte da atenção e saúde para a síndrome congênita associada ao Zika. Então, esse lançamento a gente tem essa semana, a finalização desse protocolo. Bom, acho que é esse o comentário final. Obrigada. Para finalizar, né, Vera Baroni.
Ano passado, 2015, nós, mulheres negras, efetivamos uma ação política que nós reputamos de muita importância, que foi a Marcha das Mulheres Negras contra o racismo, a violência e pelo bem viver. O que nós estamos discutindo aqui é o bem viver. Como construímos, como primeiro identificamos e como construímos o bem viver de todas as pessoas, mas também o bem viver das mulheres negras, considerando a invisibilidade